Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do canal Família na Verdade, seu irmão Fábio Rodrigues Pardinho de Cascavel, Paraná, dando sequência ao ensino sobre maldição e maldição hereditária. Então esse é um assunto muito controverso, muito importante, né? Que nós temos que considerar nas escrituras, tá? A maldição é de Deus, foi Deus que criou a maldição. Da mesma forma que foi você que criou o castigo para o seu filho quando ele faz um negócio errado. E você não faz o castigo para o seu filho porque ele fez um negócio errado, porque você odeia ele. Você dá o castigo porque você ama, para corrigir, para trazer ele para o caminho certo de volta. Não é assim? Da mesma forma, Deus na Bíblia criou a maldição para corrigir a humanidade. Tá bom? Então vamos lá. Dando sequência aí na questão do novo nascimento, como a gente deve relacionar com esse entendimento de novo nascimento, nova criatura. Tá bom? Vamos lá, gente. Por mais que pessoas tentem manter um ar de espiritualidade, muitas delas ainda continuam envolvidas em pecados seríssimos, conflitos de consciência, perturbações espirituais, distúrbios emocionais e depressivos, relacionamentos em crise e tantos outros sintomas que apontam para grandes desordens e uma forte exploração demoníaca. Como foram ensinados que com a salvação tudo já deveria ter sido resolvido, perdem a esperança e acabam espiritualmente frustrados. Ou seja, isso aconteceu comigo. Eu tinha um monte de problema, mas agora eu sou nova criatura, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Então eu acreditei nisso e carreguei isso. Mas durante a minha caminhada cristã, ali no começo você recebe uma graça, uma força, que você enfrenta tudo. Vai passando ali um ano e meio, 2 anos, você vê que você continua, às vezes, tendo derrotas em determinadas áreas da sua vida. E isso vai te frustrando e vai fazendo você perder a fé na palavra. Porque você fala, ué, mas eu não sou nova criatura? O que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo vencer isso? Né? Falta de entendimento, querido. É o que diz lá em Oséias, capítulo 4. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. No Novo Testamento, ou na Segunda Aliança, ou no aditivo do contrato, né, que eu falo que a Bíblia é um contrato, né, um contrato. Teve o contrato original, que é a lei e os profetas, né? Depois teve o aditivo, que é o Novo Testamento, né? Então, o que acontece? Lá diz o seguinte, que nós, quando aceitamos a fé no Messias, no Salvador, reconhecemos ele como o Messias prometido, nós passamos a ser reis e sacerdotes. E o que esse texto de Oséias diz? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Estava falando lá com o sacerdote lá da primeira aliança. Aí agora aqui na segunda aliança, todos nós fomos considerados como sacerdotes diante do Senhor. Porque o Espírito do Eterno habita em nós, a palavra do Eterno está dentro do nosso coração. Então nós somos agora o sacerdócio real. A nação santa, o povo escolhido de Deus. Você que aceita a fé, você passa a ser o escolhido de Deus. Né? Então, quando nós rejeitamos o conhecimento, nós vamos cair em erro. Então, nós temos que abrir a nossa mente para entender o texto bíblico. Aqui, ó. Como foram ensinados que com a salvação tudo deveria ter sido resolvido, perdem a esperança e acabam espiritualmente frustrados. Por isso, tantos permanecem infrutíferos e até mesmo desviados dentro da igreja, e não poucos acabam apostatando definitivamente da fé. A pessoa desiste. Eu já tentei tudo, eu fiz todas as campanhas da igreja, eu não faltava nenhum culto, eu tomava ceia todo mês, eu dava o dízimo, eu dava oferta, eu participava do louvor, eu era o porteiro, eu era o diácono, eu fazia tudo, eu era o coroinha, fazia tudo lá dentro da igreja, mas estava sofrendo com os pecados ainda. Eu era o ministro de louvor.
Toda pessoa nascida de novo tem em Cristo o direito a uma nova vida totalmente livre. Totalmente livre. Você tem direito a uma vida totalmente livre se você aceitou que Cristo é o Senhor, Ele é o nosso Salvador, tá? O primogênito entre muitos irmãos. Porém, existe uma distância espiritual entre ter o direito a uma vida livre e concretizar esse direito na sua própria realidade. Cada benefício do sacrifício de Cristo, Yeshua, Jesus Cristo, precisa ser recebido pessoalmente, bem como correspondido especificamente através dos princípios adequados. Vamos dizer aqui o seguinte. Imagina que o seu pai morreu, tá? Teu pai morreu e te deixou uma herança, tá? Tem muito dinheiro lá no banco, na conta dele. Mas vamos dizer o seguinte, que ele não te passou a senha do banco para você retirar esse dinheiro. Ele não deu tempo de ele fazer um testamento e escrever lá, ó, isso aqui é pro meu filho e a senha é tal, para tirar o dinheiro lá. Você é o herdeiro, você tem o direito, mas você não vai poder usufruir da herança enquanto você não apresentar a senha lá no banco para tirar o dinheiro. Espiritualmente, queridos, funciona da mesma maneira. Nós somos herdeiros de Deus, todos foram chamados para a salvação, mas nem todos serão salvos. Nem todos vão acessar o que Deus tem. Porque você tem que usar o princípio adequado, você tem que usar a senha. Se você não usar a senha, você não consegue resgatar. Se você não usar os princípios adequados, você não vai desfrutar da vida que Deus tem. Entende? Então é isso que eu estou tentando passar aqui para você. Base, fundamento, para você entender como as coisas funcionam. Se você está chegando agora no canal, vai lá desde o primeiro vídeo falando estudo sobre maldição, vídeo 1, e vai assistindo todos para você entender a linha de raciocínio, tá bom? Vamos lá. Suponha que antes de aceitar a Jesus você tivesse uma dívida com uma financeira. O fato de você ter nascido de novo, já falei sobre isso, né? Cancelaria sua dívida? Você obviamente me responderia que não, mas alguém poderia argumentar, mas as coisas velhas não passaram e tudo não se fez novo? Né? Estou te perguntando, não é? O gerente da financeira concordaria se eu dissesse que minha dívida com ele foi cancelada porque aceitei a Jesus no último domingo? Provavelmente ele iria rir de mim. O novo nascimento lida com a culpa do passado, mas não nos isenta das pendências, das responsabilidades ou consequências, sejam elas materiais ou espirituais. Tá? Vamos dar um exemplo aqui espiritual. Vamos supor, presta atenção aqui, isso acontece muito, principalmente mulher, cara. Mulher faz isso. Homem também, mas geralmente é mais mulher. Vamos supor, tá, que você tá lá com seu marido, né, e passando as suas dificuldades, aí você pega o seu nome e o do seu marido e leva lá no terreiro da macumba. Vai lá pro ocultismo. Vai lá consultar os mortos para falar alguma coisa sobre o seu casamento, para resolver o problema do seu casamento. E aí a entidade baixa lá em alguém e fala assim, ó, você vai ter que fazer um trabalho assim, 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 para salvar o seu casamento. Aí você vai lá e faz aquele trabalho, com o nome, bota o nome do teu marido lá no teu papel junto com o seu, cruza os nomes e tal, 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 tal. Eu te pergunto, quando você aceita Cristo, automaticamente essa oferenda que você fez lá no altar dos demônios, ela tá resolvida?
A tua culpa, porque você fez isso, ela foi paga por Cristo. Entenda uma coisa, a consequência, para que ela não tenha efeito sobre a tua vida, você vai ter que retirar o seu nome lá daquele terreiro, espiritualmente falando. Você vai ter que confessar isso que você fez, entendeu? Geralmente a gente faz isso no aconselhamento, né? Quando você está aconselhando uma pessoa num processo de libertação, depois que a pessoa faz uma escola, entende o negócio, aí passa por uma libertação. Aí você vai lá e vai explicar para a pessoa, vamos confessar esse pecado, e agora você vai confessar, fala, Deus, aquele dia eu levei o nome do meu marido lá naquele terreiro e eu fiz uma oferenda aos demônios e eu entreguei o meu casamento aos demônios, para os demônios resolver meu casamento. Eu achava que eu estava fazendo certo, mas agora eu sei que está errado. Então eu quero te pedir perdão porque eu levei o meu nome, meu casamento lá para os demônios resolver o problema. Me perdoa, Senhor, eu estou arrependido e eu quero espiritualmente pedir que o Senhor envie os seus anjos no mundo espiritual, retirar esses demônios de sobre o meu casamento, retirar o meu nome e o do meu marido desse lugar de ocultismo. Você entende? Você vai ter que confessar o pecado e vai pedir a misericórdia de Deus para que Deus envie os anjos dele. Como diz a palavra, aos seus anjos dará ordem ao meu respeito para que eu não tropece em nenhuma pedra. Então você vai clamar a Deus confessando como pecado aquele fato. E aí retirando espiritualmente o seu nome, o nome do seu marido, o seu casamento, do poder daquela entidade, daquele altar dos demônios. Entende? Especificamente. E aí a partir de agora que você fez essa confissão, você retirou os seus nomes, aí você aplica, Senhor, que o seu sangue esteja sobre o meu casamento, sobre o meu marido, sobre a minha vida. A partir desse momento, você entendendo, conscientemente entendendo o que eu estou falando aqui, o sangue de Jesus está sobre você, os demônios não podem mais tocar, referente a essa oferenda que você fez lá. Não tem mais poder de ação. Entendeu? Então, vamos lá. Como eu disse aqui, ó, o novo nascimento lida com a culpa do passado, mas não nos isenta das pendências ou consequências. Então, vamos supor que você nasceu de novo, mas você fez esse negócio e nunca pediu perdão e nunca resolveu, o teu casamento está sofrendo, às vezes, perturbações espirituais por causa disso. Entende? Está sofrendo, e você está ali lutando, fazendo força, e são coisas que tem tratado aí já no campo espiritual. Como resolver isso de fato? De variadas formas. É possível que Deus nos supra o montante dessa dívida. Sim, ele passou a ser nosso Pai. Então, com esse montante, devemos ir até o caixa da financeira e pagar a dívida. Temos que ter os recursos, ir lá e quitar o débito. Só então estaremos livres. Isso é libertação. Então, está falando aqui o exemplo da dívida, né, do banco. Você está devendo, agora eu tenho Jesus. Você pode, às vezes, orar, se às vezes está numa situação difícil, você vai orar, Deus vai colocar alguém no seu caminho e vai falar assim, ó, Deus mandou te dar esse dinheiro. Você pega esse dinheiro, você vai lá e paga a dívida. Ou uma parte. Ou às vezes Deus não vai te dar, você vai ter que ir lá e vai ter que negociar. Mas vai ter que devolver. Entendeu? Devolver. Abrir mão daquilo que não é seu. Você pegou um negócio que não é seu, está usando um negócio que não é seu, já usou, agora você tem que devolver. Né? Isso é justo. Tá bom? Pessoal, vou finalizar o vídeo aqui para não ficar muito longo e já volto na sequência com o próximo vídeo falando sobre esse assunto aqui. Tem muitos exemplos interessantes aqui, tá bom? Fique comigo e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Dê o seu like.